Boa tarde, meu querido e minha querida. Já votou? Vota lá no IBEST para ver se a gente consegue ganhar lá. Tá bom, meu querido, minha querida? Vamos lá. Pode votar todo dia. O link vai estar também do primeiro comentário e na descrição do vídeo. E pode votar todos os dias, acho que 3 vezes. Vou mostrar Lula para a rádio do governo. E essa parte aqui, dentro desse contexto de polarização, Lula fala uma grande realidade. Ô, Denise, primeiro nós somos um país único e nós somos um país de uma bandeira só. É importante não confundir a bandeira do Brasil com a bandeira de partido. Quem não tem partido usa a bandeira do Brasil. Quem tem partido usa a bandeira do Brasil quando quer falar da nação e usa a bandeira do partido quando quer falar do partido. Tá? Essa polarização não é por conta de disputa eleitoral. Essa polarização é porque você tem, de um lado, uma parte da sociedade, sabe, que age de forma civilizatória, respeitando o direito dos outros, respeitando o direito de cada um, desde que não haja interferência na vida do outro. E, do outro lado, você tem um grupo de pessoas que vive da fake news, vive de mentira, vive de leviandade. Sabe? Então, esse tipo de gente é que nós temos que derrotar. Você, Denise, se lembra? Eu disputei 3 eleições, perdi 3 eleições para presidente da República. Você nunca viu, depois de perder as eleições, a gente ficar chorando, lamentando e xingando, não. Perdeu, vá para casa e se vire e tente se parar. Eu esperei 12 anos para ganhar uma eleição. E você não me viu xingando ninguém. Quando eu ganhei do Serra, do Alckmin, também eles não ficaram xingando. Perderam, foram para casa. É assim que se faz política no mundo. Acontece que surgiu uma coisa nova. Surgiu o implante do ódio em qualquer palavra. Sabe uma coisa que está faltando no Brasil hoje, Denise? Está faltando, eu diria, argumento. Por falta de argumento, as pessoas falam bobagem. Por falta de argumento, as pessoas xingam. Por falta de argumento, as pessoas falam mentiras. Então, é preciso que a gente recupere a capacidade do debate com argumento. Sabe, que as pessoas leiam mais, que as pessoas discutam mais os problemas do Brasil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Danilo, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe como é que nós pegamos esse país? Esse país estava desmontado. Esse país estava desmontado. Era como se fosse uma dessas casas que cai quando dá um vendaval. Ou seja, nós precisamos recuperar esse país. Esse país não tinha Ministério da Cidade. Você sabe que fazia 8 anos que não tinha dinheiro para encosta no orçamento do governo federal? Você sabe que fazia 7 anos que não aumentava a merenda escolar? Você sabe que fazia tanto tempo que não aumentava o salário mínimo? Ou seja, nós estamos recuperamos o Ministério da Cidade, recuperamos o Ministério da Cultura, recriamos o Ministério da Pesca, recriamos o Ministério da Mulher, o Ministério dos Povos Indígenas, porque o Brasil precisa estar representado na sua totalidade. Não é meia dúzia de bem vestidos em Brasília que vão governar esse país. A gente tem que cuidar desse país. Dito isso, eu vou te dizer um negócio. A economia está indo bem, a inflação está controlada, a taxa de juros eu espero que continue caindo. Sabe? Os investimentos estão acontecendo. Tá bom. Essa parte que eu queria chamar a atenção para vocês. Se criou-se um novo grupo de gente que não aceita gente diferente e que não aceita resultados que não seja aquele que eles querem. Não aceitam. E a democracia é exatamente o quê? A maioria decide. Não interessa se tem um grupo que está insatisfeito, se outro grupo não aceitou, se outro grupo está com raiva, se outro. Não interessa. A maioria decide. Quem vai governar e pronto, acabou. E de 4 em 4 anos, tem eleições para aquele cargo e pronto. Quer o cargo? Concorra e ganha. É assim que funciona. Só que tem um grupo hoje que não. Tanto que estão aí loucos e aprontaram e fizeram e agora estão com medo da cadeia e querem anistia e para isso inventam manifestação todo mês, inventa patifaria lá nos Estados Unidos de ditadura, inventa fake news, mentira e tudo mais. E esquece que tem um país que tem que ser cuidado. O Rio Grande do Sul está pedindo socorro. Eu fui dar uma olhada no site do Semadem. Semadem é um centro
de estudiosos, de cientistas, é público, onde eles fazem os alertas de meteorologia, de temperatura, de clima, tem estudos do que pode acontecer, como está o clima, como está a temperatura, como tá, vai chover, não vai chover, eles fazem os alertas para os estados e tudo e tal e coisa. Onde existem os cientistas, a maior gama de cientistas está ali. Sabe o que tem lá? A temperatura no mundo e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul vai continuar acontecendo. A temperatura no mundo aumentou 1,5 graus. Com isso, aumentou a temperatura do mar. Aumentando a temperatura do mar, aumenta a dimensão das águas. Aumentando a dimensão das águas do mar, aumenta do rio, aumenta do lago, aumenta de tudo. Os eventos catastróficos climáticos aumentarão e continuarão, tanto de chuvas, de tempestades, quanto de secas extremas e calores extremos. Tudo porque aumentou a temperatura em 1,5 graus. Isso porque, André, por causa de desmatamento, por causa de emissão de gases de carbono, por causa do efeito estufa. E tem um monte de negacionista que não aceita esses estudos e esses alertas que já estão sendo dados há uma década. E o CEMADEM, nos seus estudos, diz que hoje, no Brasil, tem 3 milhões de pessoas que precisam mudar de onde moram, porque sofrerão catástrofes. Em relação ao Rio Grande do Sul, sabe essas casas que estão na beira das encostas? Não poderão ser reconstruídas. Os eventos climáticos não vão parar. Tanto de secas quanto de chuvas extremas, por causa do aumento da temperatura em 1,5. E os estudos dizem que se continuar com o efeito estufa do jeito que está e a situação do jeito que está, a temperatura em 2050 vai aumentar para 2,5 graus. Vai aumentar. Aumentou em meio agora. E os eventos climáticos extremos está acontecendo no mundo todo, de secas extremas, chuvas extremas, calores extremos. E se em 2050, se não mudar a tratativa do ser humano para com a natureza, vai aumentar vai para 2,5 graus. Significa dizer, segundo os cientistas, que teremos um outro planeta. Não vai ser igual como é. Bairros inteiros vão sumir, cidades inteiras vão sumir por eventos climáticos extremos. Isso já tem estudo, Andréa? Já. E eles já estão falando isso há quase uma década. Vai acontecer, está acontecendo. O efeito estufa, desmatamento, a temperatura vai aumentar. Se a temperatura aumentar, o volume de água do mar aumenta, o volume do mar aumenta, dos rios aumenta, tudo aumenta. Quem mora em beira de costa, quem mora em tudo, vai ser tudo levado, vai ser tudo dragado, cidades e bairros vão sumir. Isso porque aumentou só 1,5, 1,5 Celsius, graus. E esse é o novo normal, segundo estudos de cientistas do CEMADEM. E eles alertam. Muitos locais do Rio Grande do Sul que foram devastados, não adianta reconstruir. Vai reconstruir e vai ser destruído de novo. Porque houve o aumento da temperatura no mundo.
E o novo normal será esses eventos extremos climáticos. Chuvas extremas, secas, extremas e calores extremos. Ou frios extremos. Tudo pela mudança da temperatura. E um monte de gente, especialmente bolsonaristas, não é? Negacionistas, que não aceitam até hoje esses estudos e essas realidades que estão vindo à tona. O que tem que ser feito, Andréia? Projetos. Tem que ser feito projetos, ações políticas e mudança de mentalidade. E entender que não adianta lutar contra a natureza. Tem que aceitar o estudo dos cientistas e adotar medidas preventivas, como, por exemplo, agora em relação ao Rio Grande do Sul. Não vai dar para reconstruir um monte de casa que foram construídas próximas de rios. Por quê? Vai vir de novo. E vai levar de novo. E mais mortes e mais destruição. Isso eu não vou mentir para você, isso eu aprendi lá na 4ª série. Perto de água, rio, não pode construir. Eu aprendi quando era criança isso. Aí a gente vê, é bonito, quem não quer ter uma água perto não é? Seria ótimo. Só que, com a elevação da temperatura no mundo todo, a tendência científico, gente, científico, isso é física, isso é ciência. O volume das águas aumenta. Aumentou com calores extremos, vem chuva, nuvem, pancada e destrói e leva tudo. Tudo por causa de desmatamento, emissão de gases de carbono, o efeito estufa e tudo mais. E os estudos já dizem que se nós não mudarmos, em 2050, a temperatura vai subir mais. Aí o caos será muito pior. Então, fora os negacionistas, e precisamos ter governos, prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores, presidente, que realmente atente e trabalhe junto com a ciência. Ganhar dinheiro é muito bom? É, mas se você tiver a integridade física, mental, material, patrimonial garantida. E para isso a gente tem que conviver e conviver bem com o meio ambiente. Senão, eu já falei que ele não leva desaforo para casa. E ele dá o troco. É necessário haver projetos, ações efetivas de atendimento às pessoas. Não tem como morar perto de rio mais, principalmente no Rio Grande do Sul. E isso já foi avisado há muito tempo. E a tendência é piorar. E segundo estudos do CEMADEM, hoje no Brasil tem mais de 3 milhões de pessoas que não podem ficar morando aonde estão morando, porque a catástrofe virá. Rio Grande do Sul, que eu diga. Então não é falta de estudo, é falta de compromisso com a população de fazer aquilo que tem que ser feito, de agir preventivamente. Porque é muito fácil. Você já parou para pensar como é fácil esse discurso dos bolsonaristas e da extrema-direita de ser negacionista? Porque eles vivem num mundo de ilusão. Né? Não, não, evento climático, crise, não, isso é bobagem, não, bobagem, não, 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 isso é bobagem, bobagem. Aí depois que ocorre a tragédia, aí o que eles fazem? O que eles estão fazendo agora? 2 coisas que eles fazem. Joga a culpa no governo, que é contra eles, e muita mentira e muita fake news. Porque não assumem as suas responsabilidades. É mais fácil ser negacionista, não enxergar, não ver e não ouvir, a não ser
aquilo que lhe é conveniente, a não ser aquilo que lhe interessa politicamente ou financeiramente. O resto que se exploda. E quem mais sofre é a população mais pobre, que não tem para onde correr, com esses governos negacionistas, incompetentes, irresponsáveis e desumanos. Porque de tudo isso que eu estou falando para vocês, já existem estudos que falou que ia acontecer isso, e que está falando que vai acontecer mais. No Centro-Oeste, secas, calores extremos. No Nordeste, secas e calores extremos. Já tem estudos, tudo, de tudo. 3 milhões de pessoas não podem estar onde estão. Bairros e cidades sumirão do mapa. Já tem estudo com tudo isso. E ninguém faz nada. Como eu mostrei na live, não investiram nem um centavo lá no Rio Grande do Sul, na prefeitura de Sebastião Melo, Porto Alegre, não investiram nenhum centavo em ações preventivas de combate a desastres. Desastres climáticos, que lá já tinha estudo, já tinha aviso, já tinha tudo. Não investiu um centavo. O governador Eduardo Leite, aquilo que ele conseguiu mudar na legislação ambiental do Estado, ele mudou. O agro é pop, vamos desmatar tudo, vamos criar gado e vamos plantar. O resto a gente resolve depois. E o clima, não, bobagem. Opa, não. E a área de preservação permanente, não, depois nós, vamos plantar, vamos botar o gado. E levou tudo. Levou plantação, levou gado, levou propriedade, levou tudo, em muitas regiões. Canoas é uma cidade que praticamente está sumida, a cidade de Canoas. E existia estudo, André? Existia. Existia estudo falando do perigo. Existiam ações, André, preventivas? Eu que te pergunto. O que é que nós estamos vendo pela TV? Aquilo lá é um resultado de grandes estudos, não é? Teve ações de prevenção, de simulação, de catástrofe lá? Teve. Então, que nem cego perdido no tiroteio, sem saber como faz, como vai, onde vai, o que é que nós vamos fazer e tal. O exército ajuda de um lado, as forças armadas ajudam do outro, a população ajuda do outro, mas todo mundo perdido. Porque não teve ações preventivas, cursos, simulações de desastre e tudo aquilo. E tudo foi avisado pelo CEMADEM. CEMADEM. Vai lá no site, se você quiser, no site do CEMADEM. Tem os estudos, tem tudo. Hoje mesmo está lá. Alerta máximo, vermelho total para o Rio Grande do Sul. E tem alerta para outros lugares, a médio e a longo prazo. E o que é que esses outros lugares estão fazendo? Mais fácil e mais barato ser negacionista, não é? Depois a gente vê o que que faz. Clima, que bobagem de clima, o quê, meu? Que? Vamos desmatar e vamos ganhar dinheiro? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul foi avisado antes. Poderia ter efeitos menores, devastadores, a partir de ações preventivas. E quando a gente descobre, pelo portal da transparência, que o UOL fez esse trabalho, que não investiram um centavo em ações de combate a desastres ambientais, significa dizer que bulufas a ciência, bulufas o meio ambiente, bulufas você.
Agora é cada um por si, quase. E ainda tentaram ainda jogar e estão tentando ainda nas redes sociais, jogar a responsabilidade sobre o governo Lula. Isso é um alerta para todos nós brasileiros, governo federal, para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais. Temos que aprender a conviver com o meio ambiente de forma sustentável e equilibrada. Aí você fala assim: "André, esses dados que você passou são alarmantes", e são mesmo. E tudo de estudo. Em 2050, a temperatura que aumentou agora 1,5 graus, que aumentou o volume dos oceanos e, consequentemente, dos rios, gerando mais chuvas e mais eventos climáticos dramáticos, em 2050 vai aumentar para 2,5 se continuar do mesmo jeito, com emissão de gás carbônico, do efeito estufa, do desmatamento e tudo mais. Aí os cientistas falam, vai ser um outro planeta. Continentes mudarão, porque muitos serão tomados. Vai ser outra história. E isso já está sendo avisado, como está sendo avisado toda essa situação aqui do Brasil. Então, meu querido, depois de tudo isso, de enterrar os mortos, de salvar os sobreviventes, os vivos, de reconstruir onde pode ser reconstruído, senão vai ser a mesma catástrofe daqui, se brincar, daqui a um ano, porque lá está sendo corriqueiro, todo ano está tendo uma catástrofe, e essa foi a pior. Temos que avaliar a nossa postura enquanto gente. E os governos têm que trazer para si essa responsabilidade e têm que começarem a serem responsabilizados, inclusive criminalmente, se não fizer aquilo que tem que ser feito em relação ao meio ambiente. O agro é pop, pá, pá, tem muitos representantes, a maioria do Congresso Nacional representa o agro. Por isso que eles não aprofundam esse debate. Ah, não vamos politizar, não vamos. Não, isso não é nem politizar, cara. Isso é um humanizar o debate. Porque quem vai se lascar somos nós. Você quer que eu te fale a verdade? A natureza não precisa da gente. A gente que precisa dela. Ela já estava aí antes da gente e estava muito bem, obrigada. É o ser humano que chega e destrói tudo. Então ela não precisa da gente. A gente que precisa dela. E a gente age como se ela que precisasse da gente. Ela se reinventa, ela sobrevive, ela renasce e ela atropela também, se for necessário. Agora, o frágil aqui somos nós. Só que parece que a gente não sabe disso. Ou a gente não quer enxergar isso. Por quê, André? Porque tem um custo. Tem um custo político, tem um custo social e tem um custo financeiro, de desagradar muitos que só querem o faz-me rir. Na hora de proteger o meio ambiente, é caro. Não quer, não, 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 isso não. Não, 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 não. Muda a lei, muda a lei, muda a lei. Eu quero construir ali, eu quero desmatar ali, eu quero colocar um trem para botar meu gado ali, eu quero fazer uma plantação ali. Não, mas não pode. Não, 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 não. Muda, 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 muda. Aí vem lá no Congresso Nacional, onde a maior bancada protege o pop, o agro, que nunca foi pop, e pronto. Ai, ai. Pois bem, meu querido, enquanto está a catástrofe, né, climática no Rio Grande do Sul, tem um grupo de parlamentares, segundo Gustavo Gaia, 15 parlamentares, entre deputados e senadores, que estão em Washington, nesse exato momento. E lá eles estão participando de uma audiência com alguns membros do parlamento, deputados e senadores conservadores, republicanos
muitos de extrema direita também, ali nos Estados Unidos. Enquanto o mundo está acabando aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul, grande maioria bolsonarista, a gente sabe, os representantes bolsonaristas, uma parte substantiva, está em Washington, participando de uma audiência pública, onde lá eles estão pedindo prisão de Alexandre de Moraes, prisão de Lula e tudo mais. E eu vi parte dessa audiência pública que eu percebi qual que é o movimento ali. Antes de te explicar o movimento em si, ali, que está ocorrendo, que é os interesses que estão ali por detrás desse palanquete ridículo de falar que o Brasil hoje vive uma ditadura comunista, em que o Supremo Tribunal Federal, em conluio com Lula, nós vivemos uma ditadura. Nós sabemos que ditadura foi o que Bolsonaro tentou implantar aqui no país com a tentativa de golpe, tá? Então, não tem nada disso. Chega a ser ridículo. Coloca aí, gente, pelo amor de Deus. Ridículo. E estão gastando dinheiro público, enquanto poderia estar usando esse dinheiro para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, inclusive está ali com ações efetivas. E eu percebi um movimento desses parlamentares. Eles estão com vergonha de aparecer. É, André? É. Eu passei, dei um geralzão nas redes sociais. Quase nenhum deles estão aparecendo e postando nada. Já viram o tiro no pé que estão dando. Estão indo para uma audiência pública nos Estados Unidos para propagar mentira e fake news, de ditadura e tudo mais, pedindo prisão de Alexandre de Moraes e tudo mais, e de provas que nunca aparecem, são só narrativas. Tem prova nenhuma. O Michael Schellenberg, por exemplo, está lá nessa audiência, falando. O Figueiredo lá, que foi expulso até da Jovem Pan, jornalista, está lá falando como perseguido. Esse Mike Schellenberg está lá falando como perseguido. E tudo mais. Mas eu tive que ver um pouco dessa audiência, para sentir, para falar, gente, o que tem por detrás disso? E eu olhei, e eu já vou te dizer o que tem por detrás disso. Interesses econômicos. É por isso que tem deputado e senador lá, dando aso para abertura de tipo de debate ridículo, ali citado e colocado por parlamentares brasileiros. É interesses econômicos. Eles estão ali debatendo, de fato, de verdade, um encaminhamento para liberação geral nas redes sociais, para o vale tudo na internet. Estão defendendo, de fato, lá a internet livre e aberta. Para quê, Andréia? Para beneficiar as plataformas, tipo Elon Musk e o seu X, em que ele quer liberar o vale tudo nas redes sociais. Postar tudo que quiser postar, ser livre. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser ver, não vê. É isso. É isso que eu percebi, esse movimento lá, a partir da fala de alguns. O que eles querem é o vale tudo nas redes sociais, ou seja, tem por detrás desse movimento que defende a liberdades, a não censura e a democracia, mas, na verdade, é interesse econômico que está por detrás desse debate. Aí os bolsonaristas extremistas daqui aproveitam todo esse palanquete para atacar Alexandre de Moraes, que tem tomado decisões no sentido de combater a discurso de ódio, propagação de violência, fake news, e difamação, injúrias, calúnias, ameaça, incitação ao crime, e de uma outra banda eles também atacam de rebote o governo Lula, que também tem falado que é preciso haver aprovação do projeto de lei que regulamente e que traga a responsabilização, principalmente das plataformas,
em também parar e segurar matérias que venham propagar discurso de ódio, fake news, ataque à democracia, etc. e tal. É isso que está acontecendo. E olha o que o Gustavo Gaia falou, e veja, perceba o cinismo. Ele falou isso agorinha, lá do Washington, dos Estados Unidos, em Washington. Veja o que ele fala aqui, e vamos comentar essa situação. Fala, pessoal. Aqui é o Gustavo Gaia, falando diretamente de Washington. Hoje, dia 7 de maio, nós estamos prestes a ir para a audiência que nós conseguimos com muito esforço, com muito trabalho, para falar sobre a censura no Brasil, a ditadura do judiciário. Nós teremos os testemunhos do Michael Schellenberger, do dono da Rumble, do Paulo Figueiredo. Logo após, nós teremos uma coletiva de imprensa para, mais uma vez, denunciar o que está acontecendo no Brasil, dessa vez com uma atenção muito maior dos congressistas e da imprensa americana, que estão chocados com o nível de autoritarismo que surgiu no nosso país. Eu não vou mentir para vocês, nós estamos aqui hoje numa comitiva em torno de 15 parlamentares e estamos todos... Você entendeu, meu querido? O que está por detrás disso é interesses econômicos. O grupo de parlamentares dos Estados Unidos estão ali para defender as plataformas e o vale tudo nas redes sociais. Não tem nem a ver com democracia, com ditadura, não tem nada disso. Isso quem está trazendo à baila são os parlamentares do Brasil, que querem aproveitar esse movimento de colocar o vale tudo nas redes sociais, salvo se for da China. Se for o TikTok, aí não pode. Estados Unidos já praticamente derrubou. Já. Aí se for da China, não pode. Agora, se for baba-ovo de Elon Musk e tal e tudo, é para valer tudo. É isso que eles estão indo atrás, os parlamentares americanos e os brasileiros, que não tem mais nada para fazer da vida, não tem nada para fazer, né? Estão lá também aproveitando toda essa situação. Mas veja o tanto que Gustavo Gaia é canalha. Porque nem aqui ele está. E ele falou das ações do governo Lula, agora há pouco, lá nos Estados Unidos. Ele está lá nos Estados Unidos, propagando mentira, fake news, discurso de ódio, teoria de conspiração. Por uma ditadura que não existe aqui no Brasil. Se existisse ditadura, já estariam presos. Já estariam todos presos. Olha o que ele falou aqui, enquanto ele está lá. Olha o que ele falou do governo Lula. É muito cinismo. Lula, o governo não faz nada, abandonou o Rio Grande do Sul. É por isso que nós estamos aqui. Não dá para aceitar esse tipo de governo, não dá para aceitar. Como é que é? É por isso que eles estão lá. Porque Lula, segundo ele, não está ajudando o Rio Grande do Sul, abandonou o Rio Grande do Sul, e é por isso que eles estão lá. Ah, não. Esse autoritarismo, não dá para conviver em um país onde pessoas que não têm o mínimo de apreço pela vida do cidadão brasileiro estão no poder. E muito... Quem não tem apreço pelo cidadão é quem está lá em Washington agora, usando dinheiro público para propagar mentira, fake news e teoria de conspiração e falar que nós estamos vivendo numa ditadura, sendo que eles que queriam implantar a ditadura aqui, enquanto tem milhares de brasileiros agora passando situações muito difíceis ali no Rio Grande do Sul. É muito cinismo, gente. Não faz, está viajando às custas do dinheiro público para o Washington, para nada com nada, para passar vergonha, para falar mal do Brasil e do brasileiro, para passar vergonha, e ainda tem coragem de criticar o governo Lula que está fazendo. É muito cinismo. Eu vou colocar aqui a audiência que está acontecendo agora, para você perceber um pouquinho desse movimento. A audiência está acontecendo agora. Esse aqui é um do extrema-direita, um dos senadores e deputados de lá, dos Estados Unidos. Aí eles estão ouvindo, principalmente,
algumas pessoas que tiveram seus perfis bloqueados, como Constantino aqui, como Chamberlain. Por quê? Por propagarem fake news, mentira, discurso de ódio, etc e tal. Um show de horrores. Uma situação assim, ó, ridícula, que eu não vou mentir. Eu tenho vergonha de ser brasileira nesse momento, perante uma situação de ridicularização como essa. Simples assim. Aproveitou os extremistas de lá, de direita, com os extremistas daqui de direita, em que cada um está defendendo seus interesses, as suas pautas por detrás dessa falácia, e está envergonhando nós, brasileiros. E o pior de tudo é que poderiam estar aqui ajudando. Quem sabe fossem lá para o Rio Grande do Sul e ajudasse o pessoal do Rio Grande do Sul. Mas não estão. Estão gastando dinheiro público lá nos Estados Unidos, reitero, para nos envergonhar. Sabe por quê, meu querido? Não vai sair nada disso. Aí eu olhei nas redes sociais dos bolsonaristas, ai, Alexandre de Moraes está com medo, ai, Alexandre de Moraes vai ser preso, ai, a OEA, fizeram representação na OEA, ó, não dá nada com nada, por quê? Não tem prova de nada. Esse Michael Schellenberg, borra-botas de mosca, veio aqui na comissão do Senado de Segurança Pública, uma vergonha. Ele falou que não tinha prova nenhuma. Estão até hoje aguardando provas que não existem. Porque não existe uma ditadura aqui no Brasil. O que existe foi um monte de gente que atacou a democracia, que foram em loco atacar os três poderes e que estão respondendo por isso. E muitos estão pegando pena de 11 a 17 anos, e outros vão pegar apenas de, no mínimo, 22 anos, quiçá Bolsonaro, dentre outros. É isso que está acontecendo. Aí eles tentam fazer pressões por dois caminhos. Esse caminho internacional, em que eles acharam um palanquete da extrema-direita nos Estados Unidos, e que, reitero, não vai dar nada, eles não têm o poder, e não vão interferir aqui na soberania brasileira. E o segundo é aqui dentro, a partir de manifestações com Bolsonaro, para vender lá fora que o povo está com Bolsonaro, que a grande maioria está com Bolsonaro. Tudo por quê? Primeiro, porque não aceitou o resultado das eleições e perdeu. Segundo, por quê? Porque quer um acordão de anistia. Bolsonaro e o clã bolsonarista, de deputados, senadores, empresários, líderes religiosos, generais, não querem ir para a cadeia, só que vão pelos atos e fatos que propagaram e fizeram e financiaram, especialmente em relação à tentativa de golpe. Então, eles tentam, por meio desses meios, mudar as narrativas e dizer que estamos vivendo numa ditadura e, se tivéssemos, estariam presos, enquanto que eles que queriam implantar uma ditadura aqui no país. E, para isso, coloca a gente numa situação de muita vergonha e vexame. Que vergonha, que ridicularização tremenda é essa da nossa nação. E não tem mais nada para fazer. Deputados e senadores que não têm projetos, não têm pauta, não têm causa, no seu golpismo, e agora estão perdendo uma grande oportunidade de fazer pelo menos um trabalho de utilidade pública, humano, de ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Nem isso dão conta de fazer, porque estão lá, tocando tambor um para o outro. Um maluco tocando tambor para o outro dançar. Uma vergonha. Alexandre de Moraes está cagando e andando para vocês. Sabe o que ele poderia falar? Ele ia falar, vai cagar no mato, você estuda e caçar o que fazer. Pelo amor de Deus, gente. Que vergonha. Ah, não. E não vai dar nada com nada. Nada com nada.
Falta de alerta não é. E de aviso e de estudos nunca foi. É falta de vergonha na cara. Simples assim. E quem puder apoiar, apoie, tá, gente? Eu ensinei para vocês, entre no site do estado do Rio Grande do Sul. Se você quiser fazer o Pix para eles, façam. Então, façam com entidade séria, que vai, de fato, de verdade, ajudar o povo ali, que é brasileiro tanto quanto a gente, que merece toda a nossa solidariedade, que é o povo gaúcho, que é o povo do Rio Grande do Sul, viu? Agora, tome cuidado. A filha de Michele Bolsonaro disponibilizou a conta particular dela, pessoal, para você doar. André, tem algum problema? Não sei. Não sei. Esse é o problema, não é? Tanto lugar para você doar, instituições que têm uma fiscalização, que têm uma situação maior. Doe para quem você confia que vai, de fato, de verdade, usar esses valores para beneficiar o pessoal lá, para socorrer. A filha da Michele disponibilizou a conta dela particular e disse que vai ajudar o povo lá. Tomara que ajude mesmo. Tomara que realmente faça. Mas eu não acho que seja o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho, até por uma questão de logística, é alguém que já tem um trabalho como esse, ou que tem até um suporte maior para fazer, coisa que ela não tem. Não é? Então, doe para os canais oficiais ou de pessoas que você realmente confia e sabe que vai ter o resultado efetivo. Porque, infelizmente, já tem muita gente dando golpe. Dando golpe. Roupas e cobertores, os aeroportos do Brasil está recolhendo para doação. Os aeroportos estão recolhendo roupas e tudo mais, viu? E eu vi uma cena interessante e triste ao mesmo tempo, né? O pessoal está tentando sair lá, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Não está tendo nem como sair. Não tem nem como. O aeroporto foi invadido por água, não está tendo nem como. E o CEMADEM está com alerta máximo vermelho para a região. De muita chuva, de novo, e frio. Uma situação muito, muito grave. E que nós temos, todos nós, nos unirmos para ajudar. E, de outra banda, nos conscientizarmos das mensagens que estão sendo repassadas para nós, humanos, do que está acontecendo. Não só aqui no Brasil, no mundo todo, os eventos climáticos drásticos estão ocorrendo. Extremos, onde não tem para onde correr. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, coloca assim, ó, nossa solidariedade e que possamos nos conscientizar e que haja as responsabilizações devidas de todos aqueles que negam a ciência. Mas na hora de ter a catástrofe, não tem como negar que ela avisou, que ela disse, que tem estudos escritos avisando, alertando. Logo, precisa haver um sistema de responsabilização mais direta dos governantes, que não atendam a esses alertas da ciência. Isso é necessário, gente. Que está ocorrendo muito rápido essas mudanças climáticas. E os avisos já estão aí, não é? Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Se você puder, vote em mim lá no IBEST, para que a gente possa, quem sabe, ganhar, né? Tem 3 bolsonaristas na minha frente, não é possível, 3 ou 4, não sei, vocês veem lá. Vamos para cima, a gente é resistência e a gente pode, tá bom? Muito obrigado, beijo no seu coração, até a próxima live.